Glória a Deus. Toma assento, irmãos. Queridos, que bom é estar neste lugar. Aleluia. Nós sentimos em nossos corações a alegria mais pura, o amor mais perfeito e a glória mais bela que o homem aqui na terra possa desfrutar. É a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estavam cantando, irmão, estava ali sentado com tanto gozo na alma. E eu estava me lembrando, Joel, que certo dia estávamos num culto lá no Belém. E nós tínhamos um irmão, você vai se lembrar, o Luiz, que sentava no banquinho. Quando a mensagem estava muito quente, ele começava a pular. E uma noite nós estávamos com o prefeito e o ajudante de ordem dele, um senhor major da polícia. E foi um culto muito alegre, o Luiz pulou muito. E alguns irmãos diáconos chamaram o Luiz e disseram: Luiz, você fez um escândalo. Aí as visitas, aí você pulando. E ele ficou triste. Nós fomos para um café e o major ajudante de ordem do prefeito disse: pastor, eu nunca participei de um lugar tão gostoso como esse aqui. Disse: pastor, se eu não tivesse fardado, eu estava pulando com aquele homem lá no meio do culto, viu? Meus queridos, nós estamos pulando fisicamente, mas há uma alegria que salta nos nossos corações. Glória a Deus. Quero felicitar o trabalho dos irmãos hispanos. 20 anos, já? 28 anos. Glória a Deus. Um fecundo trabalho. E tenho certeza, irmãos, que não vamos ter muita dificuldade quando chegarmos no céu. Porque lá eu não sei se vamos falar em espanhol ou em português. Mas vocês cuidem da vida, porque português é forte. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É isso? Glória a Deus. Estamos aqui e eu queria convidá-los ao meu coração uma palavra do apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta à igreja que estava em Corinto. Capítulo 15, o último versículo, é um texto que sempre usamos nas nossas palestras, quando, particularmente, um crente conversa com outro. Paulo, então, aqui escreve: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, essa carta foi escrita por Paulo na sua segunda grande viagem missionária. Paulo, que havia iniciado a igreja em Corinto, e pelo poder do Espírito Santo, ele viu crescer. E como Deus trabalhou no meio daquele povo, Paulo chega a escrever dizendo que todos os dons espirituais se haviam dado àquela igreja. Eu tenho pensado, irmãos, como seria gostoso um culto onde nós tivéssemos assim uma operação tão direta do Espírito Santo. Um irmão falando em língua estranha, o outro interpretando, o outro tendo visões. Irmãos, esta obra é de Deus. Nada mudou. O Jesus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Os dons são os mesmos. Aleluia. Estamos aqui na mesma presença do Senhor.
Paulo escreve esta carta. A igreja havia crescido e ele cuidadosamente escreve para aqueles irmãos. Paulo fazia menção do crescimento da igreja, mas externava a sua preocupação com algo de diferente que estava penetrando na igreja. Cidade de Corinto, uma cidade, na época, perversa. O pecado dominava. E, pouco a pouco, aquele ambiente da cidade de Corinto começou a penetrar na igreja. Irmãos, quando o mundo começa a ter influência no coração do crente, paulatinamente ele vai se afastando da graça e então se inclina mais para as coisas da carne. São Paulo cuidadosamente escrevia para estes irmãos. Se vocês lerem com atenção esta primeira epístola, Paulo aborda vários assuntos. Entre eles, irmãos, este cuidado com a penetração do pecado na igreja. Paulo, nesta carta, fala sobre os dons espirituais. Paulo, nesta carta, meus irmãos, ele fala sobre o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. É uma carta de um conteúdo maravilhoso. Mas, por fim, irmãos, neste capítulo número 15, ele faz este fechamento precioso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo sentia pelo Espírito Santo que precisava reafirmar no coração daquele povo aquela preciosa salvação que lá atrás eles aceitaram, receberam do Senhor, que não foi uma salvação pequena. Mais tarde, o escritor aos Hebreus diz que aquela salvação era uma tão grande salvação. Paulo conhecia bem de perto o poder glorioso desta salvação na vida da criatura humana. E ele então dizia para aquela igreja: irmãos, sejam firmes. Firmeza, meus amados irmãos, é segurança. Firmeza é garantia de uma posição sem ter qualquer pensamento de mudança. Nós aceitamos a Cristo, amados, e a salvação que nós recebemos, ela é tão poderosa. Mais tarde o Paulo nos fala, dizendo que os crentes são colunas e firmeza da verdade. E uma coluna, ela é firme. Ela está e ela é firme. Para que ela tenha o poder da sustentação, ela tem, irmãos, um alicerce muito forte. Creio que esse prédio aqui deve ter... As casas aqui são meio misturadas, né? É um pouco de concreto, um pouco de papelão, eu não sei como é que está agora. Não sei se estão... Mas, com certeza tem coluna. E a coluna tem um alicerce forte. Meus queridos irmãos, a nossa firmeza é Cristo. É nele que nós nos escondemos. A Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. Quem nele está firmado, irmãos, pode soprar ventos, tempestades.
não vai ter problema nenhum, porque a sua casa não vai cair. Ela está construída sobre a rocha que é Cristo. Amados, Paulo sabia, pela experiência da sua própria vida, que tribulações esses irmãos iriam ou estavam sofrendo. Mas Paulo sabia que a firmeza em Cristo vence qualquer tribulação. É o que eu queria dizer para vocês aqui esta noite, neste culto de Santa Ceia, depois que vocês hispanos estão aí trabalhando há 28 anos, não sei por quantos anos o Senhor permitirá nós estarmos aqui, mas se lá na frente tivermos perseguições, tribulações, angústia, não se desespere, porque o vento do Espírito Santo trará um frescor na sua vida. A alegria de Deus encherá o seu coração e você sentirá a firmeza do Espírito Santo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, glória a Deus. Lá em São Paulo, ainda existem alguns bairros que, às vezes, vocês, ao levantar pela manhã, tem na porta um aguidar, um prato de barro, com galinha preta, cachaça, charuto. O diabo só trabalha com essas coisas assim, não presta, né? Pois bem, mas sabe que crentes, irmãos, quando vê aquilo, tem crente que tem um medo tremendo daquilo, nada, porque não vale nada. O poder que está no seu coração é muito maior. Glória a Deus. Aleluia. São João disse, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Você está guardado, protegido por esse poder maravilhoso do céu. Glória a Deus. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Não tem problema. Se o green card está demorando, continua firme. Você está cismado que a migração vai te descobrir? Continua firme. Fica firme, Jesus. Aleluia. Se você ficou desempregado, fica firme. Deus vai abrir outra porta. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades. Meus queridos irmãos, a firmeza espiritual garante ao crente uma estabilidade maravilhosa. Quero contar para vocês aqui uma pequena experiência. Durante os anos que tenho servido no ministério, eu tenho visto muita coisa acontecer. Eu mandei uma família para uma determinada cidade, em São Paulo, mas eu não sabia que a nossa igreja ali estava com tantos problemas financeiros. E aquela família pequena, ele, a esposa e uma filha, eles foram para aquela cidade, levaram algum dinheirinho. Primeiro mês eles comeram do que tinham, o segundo do que tinha, no terceiro o dinheiro acabou. Chegou amanhã, a esposa falou, fulano, era uma família lá do Tucuruvi. Ela disse, fulano, hoje nós não temos nem pó de café. Ele disse, não tem problema, arruma a mesa, põe tudo na mesa. A esposa arrumou e disse, e agora? Agora vamos orar. O Deus que nos mandou para cá, Ele tem responsabilidade por nós. Ele está nos vendo lá do céu, vamos orar. Dobraram os três de joelhos e começaram a orar. E ele me disse, pastor, eu estava orando, chorando. Depois de alguns minutos de oração, alguém bateu na minha porta. Eu me levantei, lavei o rosto e fui atender. Abri a porta, era um senhor que eu não conhecia.
E aquele homem chegou e disse, bom dia, pastor, bom dia, olha, é o seguinte, eu estou me estabelecendo ali na esquina, num supermercado, e eu tenho certeza que você vai ser meu cliente, vai ser meu freguês. E eu já trouxe aqui alguma coisa para você conhecer o que eu estarei vendendo lá. E tirou 2 caixas cheias de tudo quanto era coisa boa. Levou para aquele irmão, porque Deus, o Senhor, acompanha as nossas lutas, as nossas necessidades. Glória a Deus, sejam firmes, glória a Jesus. Mas, queridos, eu não tenho muita firmeza aqui hoje sobre o corpo. Eu perdi um bocado o equilíbrio do corpo, mas deixa eu dizer a vocês que esse desequilíbrio é só do corpo físico. Na vida espiritual eu estou abençoado pelo Senhor. Aleluia. E vocês sabem que já completei 90 anos de idade. Glória a Deus. E, queridos, graças ao Senhor, continuo trabalhando normalmente, cabeça no lugar, Cristo no coração, igreja cuidando dela, graças a Deus. Mas, queridos, Paulo diz, sede firmes e constantes. A constância na nossa vida espiritual, irmãos, é de um grande valor. É de um grande valor. Você não pode ser... Tem pessoas que amanhece o dia, ele está crente, parece que está vendo o anjo caindo do céu. Quando no outro dia ele amanhece quase desviado. Não é assim. A vida espiritual exige constância. Firmeza e constância. Hoje, onde eu sou crente, com bênção. Amanhã tem luta, sou crente também. Aleluia. Vou continuar fiel ao Senhor. Glória a Jesus. A sua constância, meu querido irmão, ela produz não só fé, mas confiança na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós tínhamos lá no Belém, acho que até Jada lembra, daquele mirrãozinho, eu esqueci agora do nome dele, ele era um filho de italiano, ele era sozinho, congregava no Belém e era aposentado. E um dia, vamos dizer assim, ele foi lá na praça, lá, recebeu lá o dinheiro no banco Bradesco, recebeu lá a aposentadoria dele, ele colocou no bolso, saiu do banco, andou ali uns 15 passos, o ladrão veio e tomou o dinheiro dele. Aí ele encostou assim numa porta de aço de ferro, encostou, colocou a cabeça ali e começou a orar. E ele disse, Jesus, o ladrão levou o meu pão, mas eu sei que o Senhor vai dar outro. O ladrão levou o budismo que eu ia entregar ao Senhor, foi teu. Olha, esse aí é teu, o Senhor toma conta desse negócio aqui. E começou a orar, irmãos. De momento, alguém chegou, puxou no ombro dele e disse, tá aí, velho, não quero teu dinheiro, não. E jogou o envelope de novo com todo o dinheiro. E ele disse, glorificado seja o Senhor. Deus ouviu o meu clamor na hora da muita necessidade. Seja constante, meu irmão, seja constante. Não se desespere, não se desespere. A nossa confiança é no Senhor. A Bíblia diz que passa o céu e a terra. Mas o Senhor, as suas palavras não vão de passar. Deus cumprirá todas as promessas que Ele tem feito na sua vida. Se não diretamente, mas indiretamente através da sua palavra. Este Deus não falha. Glória a Jesus! Eu poderia contar para vocês aqui, irmãos, muitos testemunhos bonitos de pessoas que tiveram grandes vitórias porque confiaram no Senhor. Sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Meus companheiros, pastores, obreiros, não preguem miséria. Não prega, por favor, não prega desânimo. Olha, se você sentir desânimo em casa, dobre o joelho, aí faça
um pouquinho de jejum para judiar com essa indisposição, a graça de Deus vai te encher com um novo vigor e você vai pregar cheio de autoridade do céu. Mas pregue prosperidade. Pregue de um Deus que pode, um Deus que tudo tem, um Deus que nada lhe falta. Jesus disse: todo poder o Pai me deu, no céu e na terra, todo está na mão de Jesus, glória ao Senhor. E este é o nosso Deus. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, talvez alguém possa dizer: pastor, mas eu tenho passado tanto aperto financeiro. Aí eu lhe faço uma pergunta. Eu não preciso de resposta. Fala com Deus. Você tem entrega do Senhor? Você é dizimista? Tem sido fiel ao Senhor? Deus não é infiel. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mas há uma coisa, a consequência vem. A consequência você sofre. Porque você conhece a verdade e está se omitindo de viver na verdade. Olha, abundância Deus dá. A Bíblia, irmãos, o desejo do coração de Deus, a sua palavra, é que Ele nos dá no vaso cheio, transbordante. Deus não é tacanho, Ele dá tudo com abundância. Veja, quando o Senhor prometeu o Espírito Santo, Ele disse: derramarei do meu Espírito. Não foi de vou mandar um pouquinho, derramarei do meu Espírito. Glória a Deus. Há uma lição escrita lá no profeta Ezequiel. Ezequiel fala de um homem que estava tendo uma visão. E havia-se um lago. E alguém dizia para ele: entra no lago. Ele entrou, quando tinha os pés cobertos pela água, ele parou. Alguém disse: não, não pare não. Você precisa de mais. Obrigado. Você precisa de mais. Entra mais 1000 côvados. Vai 500 metros para frente. E ele entrou e disse que a água já estava no joelho. Disse: mas é pouco. Entra mais. Aí ele entrou, a água já dava pelo lombo. Entra mais. Aí ele disse, e aí já não tinha mais contato com a terra, era só nadando. É assim que Jesus quer. Agora tenha cuidado, vai entrando na profundidade da graça de Deus. Quanto mais você penetrar no céu, através de uma vida de fidelidade e sinceridade, Deus será o céu aberto, derramando poder, virtude e suficiência para todas as coisas. Meus queridos, concluo aqui as minhas rápidas palavras. Mas guarde isso no coração. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes. E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque o seu trabalho não é em vão. Você não está trabalhando para homem, está trabalhando para Deus. Aleluia! Ele jamais se esquecerá. Glória a Deus, da sua dedicação, do seu esforço. Glória a Jesus. Com certeza, aquele Deus que se levantou no momento que matava o Estevão a pedradas. Irmãos, a Bíblia diz que o Filho do Homem se levantou. Este Deus se levanta. Cada vez que você entra em dificuldade, Ele se coloca à sua disposição. Seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém. Agora vem cá me ajudar.